Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma mensagem da graça de Deus. E esse é o tema, queridos, a morte foi abolida. É isso mesmo, a morte foi abolida. O que nós mais vemos hoje nas mensagens propriamente dita religiosa é que você deve ter cuidado da morte eterna, que você deve aceitar Jesus, porque senão você vai morrer eternamente. Só tem um detalhe, eles não explicam que a morte foi abolida em Cristo. Morte biológica, todo ser humano na face da terra, até animal, todos passarão pela morte biológica. Todos passaremos pela morte biológica. Agora, a morte no que tange a Bíblia, a morte bíblica, onde as pessoas pregam que haverá uma morte eterna, essa morte, ela foi abolida por Cristo. Ela foi abolida em Cristo. Porque a morte eterna nada mais era do que a falta de relação do homem com Deus, a falta de comunhão do filho com o Pai. Mas Jesus Cristo, ele veio reconciliar o seu povo. E quando ele reconciliou o seu povo, ele aboliu esta morte que impedia este relacionamento, que interferia nesse relacionamento. E essa morte, na verdade, ela era uma morte baseada nos mandamentos, nas ordenanças, oriunda da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Quando Jesus veio, Jesus aboliu esta morte. Então, esta é a morte bíblica, tá? Então, no sentido biológico, como eu já falei, sempre haverá morte biológica. Agora, a morte bíblica, que Jesus veio salvar o seu povo, desta condenação, desta morte, ela não existe mais. Porque a morte bíblica, ela vem do mandamento da lei. Mas uma vez que Jesus cumpriu essa lei, ele arrancou o seu povo do ministério da morte e colocou o seu povo no ministério da vida. Quer ver? Acompanhe comigo, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha lá, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Olha o que diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 7 e o 9. Diz assim: E se o ministério da morte... Viu aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Depois você lê o contexto, você vai entender perfeitamente. E está muito claro, abençoado. Que aqui fala da lei de Moisés. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar ou fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecente. Então, a lei de Moisés, o ministério da morte, era a própria lei. A lei era o ministério da morte. E se o ministério da morte, viu aí? Então, o que é morte eterna? Morte eterna era aquele povo que estava vivendo naquela condição. E o que é vida eterna? Vida eterna foi o povo que recebeu uma nova condição de vida em Cristo Jesus. Então, aquele povo que estava vivendo em um ministério de condenação e morte, e aí nós vamos ver algumas profecias, como Ezequiel profetizando no vale de ossos secos. Aquela profecia ali remetia, falava acerca da condição do Israel de Deus, o Israel terreno. Eles estavam mortos. Mas a profecia seria uma profecia de ressurreição. Haveria uma ressurreição, haveria uma restauração futura para aquele povo que estava em condição de morte. Por isso que Deus disse, pode reviver esses ossos?
E o profeta Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. E Deus diz, profetiza sobre esses ossos. Então, era esta a mensagem dos profetas, profetizando uma restauração sobre Israel. E quem foi o cumprimento dessas profecias? Jesus de Nazaré. Ele veio justamente para livrar o seu povo daquela condição de mortos. Então, quando Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, que apontava para Israel, tá? Ele começou a ver vida sobre aquele vale. E quem foi que trouxe vida? Jesus. Quem foi que trouxe luz para quem estava em trevas? Jesus. Que Colossenses capítulo 1, versículo 13, disse, ele nos transportou do império das trevas, do ministério de condenação e morte, para o reino do seu amor, o reino do seu Filho amado. Quer dizer, aquele povo que estava em trevas foi transportado para a luz. Aquele povo que estava em uma condição de morte foi transportado para uma condição de vida. Por isso que João falou, nós passamos da morte para a vida. Porque eles saíram de uma condição de mortos na lei para viverem reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Você está entendendo? Então, olha lá, 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fintar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora olha o 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então a lei era um ministério de condenação e morte. Então eles estavam mortos. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Olha lá. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Diz assim. Carta aos Efésios, capítulo 2. E vós, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Viu aí? Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, e vos deu vida, vós que estáveis mortos em ofensa e pecado. Quem foi que estava morto? Ou para que povo Deus estava falando? Para que povo Paulo estava se referindo aqui? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. O judeu. Eles estavam mortos em ofensas e em pecado. Por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. E pelas obras da lei, ninguém era justificado. Disse Paulo aos Romanos que a lei ela dava força ao pecado. Então eles estavam vivendo debaixo de um mandamento de morte. Por isso que Paulo também fala aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, o pecado adâmico, ele contaminou o povo de Deus. E aí veio a lei para exigir, para cobrar o pecador. Visto que eles não podiam se justificar pelas obras da lei, Jesus Cristo se fez maldição no lugar do seu povo, cumprindo a exigência da lei, estabelecendo o pacto da vida, o pacto da graça de Deus. Então, eles estavam mortos e foram vivificados. Você acha que isso é coincidência? Esse versículo 2, esse versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, com o vale de ossos secos? Não. Assim como aquele vale de ossos secos estavam lá todos mortos, Paulo diz, vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Então, queridos, a morte ela foi abolida por Cristo. Não existe mais morte espiritual.
Que existe a morte física, morte biológica. Tá, abençoado? Mas morte espiritual não existe. Por quê? Porque esta era uma condição e Cristo livrou seu povo desta condição. Eu estou falando livrou seu povo, falando do judeu, porque era aquele povo que estava vivendo em um ministério de condenação e morte. Agora, quanto mais nós, que nascemos no tempo da graça, na plenitude da graça, onde, até mesmo porque a lei não era para os gentios, a lei era para os judeus. Malaquias 4:4 diz, mandamento, a lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe, a saber, estatutos e ordenanças para o seu povo Israel, para Israel. Então a lei era para Israel. A lei de Moisés, a lei por meio de Moisés foi dada para Israel. Nós estamos debaixo da graça. João capítulo 1, versículo 17, diz, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Você está na lei de Moisés ou na graça de Cristo? E não pode misturar os pactos. Então, abençoados, a morte ela foi abolida, não existe mais morte espiritual. Se a gente for aqui parafrasear, existe uma morte que é a morte na alma, no entendimento. As pessoas estão mortas nesse sentido de não compreenderem essas verdades de Deus. Essas pessoas que estão, sabe, cegas no entendimento, elas estão, entre aspas, mortas porque não conseguem discernir o pacto da vida. Mas não existe morte espiritual. Porque houve uma reconciliação. Aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 5, olha lá. Olha o que diz a carta aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim, ó. Eu vou ler alguns versículos aqui, no versículo 17 em diante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aquele povo que estava morto é porque estava separado de Deus. Mas Cristo veio para reconciliar o seu povo. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando, não levando em consideração o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. E quando eles transgrediam, naturalmente, eles estavam vivendo um ministério de condenação e morte, porque eles viviam debaixo de transgressão. Aí Jesus veio, reconciliou o seu povo e colocou, disse Paulo, em nós a palavra da reconciliação. Então eles foram reconciliados. Nós nem fomos reconciliados porque nós nunca estivemos em um estado de separação de Deus, a não ser pelo entendimento, pela ignorância. Então nós já nascemos totalmente ligados ao Pai. Nós já nascemos totalmente aperfeiçoados, porque nascemos dentro de um pacto de perfeição. Por isso que Paulo diz, Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então nós estamos perfeitos no Senhor. Eles precisaram de reconciliação. Eles precisaram da ressurreição de um estado de morte. Nós já nascemos totalmente vivos, ressuscitados em Cristo. Não ressuscitado, porque ressuscitar é de quem estava morto. Nós nunca estivemos mortos. Nós já nascemos, biologicamente falando, nós já nascemos perfeitos no Senhor. Tá, abençoado? E quando eu falo biologicamente, eu não estou falando que a tua carne é perfeita. Eu estou falando que quando você nasceu, no plano biológico, o pacto da graça já tinha sido estabelecido. Então você não precisou de uma ressurreição, de um ministério de condenação e morte, porque você nunca viveu o pacto de condenação e morte. Você não precisou de uma reconciliação, porque você nunca precisou ser reconciliado, visto que já nasceu de um pacto já estabelecido. Então isso é um entendimento que chega, que você se torna uma pessoa livre em Cristo e não se sujeitando aos ensinamentos, sabe, das doutrinas dos apóstolos, que era para aplicar naquele povo.
Eu estou aqui desmerecendo a doutrina apostólica? Não, pelo contrário, eu estou aqui confirmando que aquilo que os apóstolos falaram, que os profetas falaram, é uma verdade em Cristo Jesus. Verdade essa que não pode ser anulada, não pode ser revogada. Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, pecado não domina. Mas no versículo 1 do capítulo 6, Paulo diz, então pecaremos porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? De modo nenhum. Nós já morremos para o pecado, disse Paulo. Você nasceu em Cristo, você nasceu para a vida. Então você vai viver em práticas pecaminosas, ou errando o alvo hoje. Pecado lá era a transgressão da lei. Mas hoje você vai viver sob a influência da carne. Você vai viver hoje errando o alvo. Você vai viver nas paixões e nas concupiscências. Porque você vai se utilizar do pacto da graça, do pacto da vida? Claro que não. Isso não é a atitude de um filho de Deus que é convertido, que foi transformado, que teve olhos iluminados. Tá bom, abençoado? Mas não existe mais a morte eterna. Porque a morte foi abolida, tá? Então o apóstolo Paulo disse que aquele povo foi restaurado, reconciliado. Então se eles foram reconciliados, e foram, então cadê a morte? Cadê o pacto? Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha lá. O apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, disse Paulo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? Inferno é sepultura, tá? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno é sepultura. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o aguilhão era uma espécie de ferramenta, né, de instrumento para tanger os bois. Uma lança com a ponta aguda na frente que feria os bois. Então a lei feria, ou o pecado feria o povo de Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a morte, que era consequentemente a transgressão da lei, feria o povo de Deus. Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão da morte era o pecado, que feria o povo de Deus. Por isso que aquele povo estava ferido, doente. Já havia uma profecia em Isaías que dizia que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós quem? Eles, aquele povo, os judeus, que era ferido, que estava doentes, enfermos, por causa do aguilhão da morte, que era o pecado. E a força do pecado era o quê? A lei, porque a lei dava força ao pecado. A lei mostrava o estado do pecador, a condição do pecador. Por isso eles viviam no ministério de condenação e morte. Mas o que foi que Cristo fez? Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que aconteceu quando Jesus se manifestou. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi concedido em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, era algo concreto, concretizado, garantido. Uma promessa que seria cumprida na manifestação de Cristo. Aí Cristo veio, o que aconteceu? Era um direito daquele povo constituído por Deus. Aí Cristo veio, 10, 2 Timóteo 1,10. E que é
manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, quando Jesus veio, ele aboliu a morte, tá bom, abençoado? Porque ele cumpriu a lei, que era um ministério de condenação e morte. Ele aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção ou a imortalidade pelo Evangelho. Então a morte foi abolida. Quer ver outro texto que confirma isso? Hebreus, capítulo 9, versículo 15 e 26. Olha o que diz o 15. E por isso é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar, abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Jesus veio, aboliu, aniquilou o pecado. Aniquilou o pecado, aniquilou naturalmente a morte. Viu, abençoados? Então não existe morte eterna. A morte eterna foi abolida por Cristo. A morte eterna era uma condição que aquele povo estava vivendo. Mas Jesus veio e deu vida. Arrancou aquele povo do ministério de condenação e morte, do pacto da morte, e colocou aquele povo no pacto da vida. Olha lá, Romanos, acompanhe comigo. Nós estamos falando de evangelho, não é conversinha furada, como nós estávamos falando na outra mensagem aí. Evangelho que é bom nada. Esse povo não tem evangelho. Fala de Bíblia, mas sem revelação. Agora, olha o que é o evangelho, a revelação da palavra de Deus nos diz. Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque condenação havia na lei. Condenação havia em Moisés. Porque era o ministério de condenação, 2 Coríntios 3, 7 e 9, e morte. Então, lá era o ministério de condenação e morte. Então, Paulo diz aos Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Viu aí? Então, cadê a lei do pecado e da morte? Não tem mais, não vigora mais. Agora, a igreja sabe disso? O povo de Deus sabe disso? Não sabe. Por quê? Porque não tem ensinamento. Porque não tem doutrina de Cristo. Porque não tem revelação da graça. O que tem é oba-oba. O que tem é condenação na mente do povo. Ah, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não ir para a igreja, Jesus volta e tu fica. Mas não ensina o povo de Deus que aquilo ali era uma condição que Cristo reverteu na cruz. João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus abre os braços e declara: tetelestai, está consumado, eu cumpri, eu concretizei uma obra perfeita. Olha o que diz Hebreus também, pelo sacrifício de si mesmo, olha lá, Hebreus capítulo 10, por favor, Hebreus capítulo 10, no versículo 10, olha o que diz Hebreus capítulo 10, no versículo 10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Versículo 14, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha que interessante, versículo 16, este é o concerto, o pacto que eu farei depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, o meu entendimento em seus corações, em suas mentes, as escrevereis em seu entendimento, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. 18. Ora, onde há remissão destes pecados e iniquidade, não há mais oferta pelo pecado, não existe mais oferta pelo pecado, porque a oferta já foi feita no corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo.
Então agora é como você se vê. Como você se vê no Senhor? Em pecado? E se você se vê em pecado, não é porque você está vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. É porque você não conhece ainda o Evangelho. Boas novas, boas notícias, que te mostra perfeito no Senhor. Paulo disse aos Efésios 5, 26 e 27, que a igreja está lavada com água limpa pela palavra, santificada, purificada, sem ruga, sem mancha e nem coisa semelhante. Então a igreja de Cristo está perfeita, a igreja dos homens está em defeito. Porque a igreja dos homens, as instituições religiosas, não estão fundadas em Cristo, não estão fundamentadas em Cristo, não estão fundamentadas na graça. Estão fundamentadas nos seus achismos, sabe? Nas suas doutrinas internas. As igrejas, usando a Bíblia, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, não estão fundamentadas no Evangelho. Estão fundamentadas nas suas filosofias, nos sofismas. É por isso que eles se veem em pecado. Mas graças a Deus, que o Evangelho traz luz, luz é entendimento. Abriu os teus olhos e mostrou o teu posicionamento no Senhor. Perfeitos, abençoados com todas as sortes de bênção. Sem pecado de condição de condenação eterna. Sem pecado de condição espiritual. Existem as nossas falhas, nossos erros, que devemos rever, sabe? Mas a igreja, de um modo geral, principalmente o sistema religioso, claro, precisa rever o conceito de pecado e de condenação e de morte. O povo prega que as pessoas estão em maldição. Não maldição da parte de Deus, estão vivendo suas próprias maldições. Aquela pessoa está vivendo na maldição da cachaça, na maldição da droga, na maldição da prostituição. Isso é maldição? É. Não é bênção. É bênção viver na cachaçada, nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano. Isso não é bênção, isso é maldição. Então as pessoas estão vivendo nas suas próprias maldições, que eles escolheram viver nas suas próprias vidas. Mas não tem nada a ver com maldição de Deus, não tem nada a ver com maldição eterna. Por quê? Porque senão eu vou invalidar o Evangelho. Olha o que diz Gálatas e eu encerro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aquele povo vivia debaixo da maldição da lei. Cristo resgatou aquele povo da maldição da lei. Então não existe maldição espiritual, até porque Romanos 8:1 já diz que não há condenação. Não há condenação, não há maldição. Não há maldição porque não há pecado sobre a vida do povo de Deus, porque o povo de Deus está limpo, lavado pelo sacrifício do Eterno, na pessoa de Cristo Jesus. Quem entendeu, abençoado? Mas é difícil a religião entender esse conceito, né? É difícil a religião entender, ter essa compreensão. Então a religião precisa ser revestida de Cristo, ser batizada, baptizar, mergulhar no Senhor. Estão mergulhados em Moisés, estão mergulhados nas doutrinas dos homens, mas não mergulharam em Cristo. Precisam dessa renovação da mente, dessa restauração, dessa salvação da mente. Quando Paulo fala aos Romanos capítulo 10, ele dava testemunho que os judeus tinham zelo de Deus, mas sem entendimento, porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça, não entendendo, versículo 4, que o fim da lei era Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então é lamentável. E aí Paulo continua falando naquele contexto, que se eles confessassem com a boca e crescem no coração, eles seriam salvos. Salvos de quê? Daquela condenação na mente que eles estavam vivendo. Embora eles dessem bom exemplo no sentido de estarem servindo a Deus, mas eles não tinham entendimento, precisavam de uma salvação. Uma vez que eles conhecessem a Cristo, naturalmente, eles seriam salvos daquela situação, daquele ministério de condenação e morte. Quem está entendendo? Agora isso é a graça de Deus, mediante a fé. Efésios 2, 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, criadas em Deus, criaturas de Deus, para andar nas boas obras no qual o Pai já preparou de antemão. Então as boas obras são essas, as boas notícias do Evangelho, que a igreja de Cristo está perfeita, mas precisa receber essa revelação, esse entendimento. Então, hoje as instituições religiosas se mantêm através da imputação do medo, a imputação da condenação,
abre-se uma empresa, cria um CNPJ, chama de Igreja de Jesus, e aí vamos meter medo no povo. Não ensina o evangelho. Pega a Bíblia e pregam-se a Bíblia, não respeitando o contexto, os pactos. Olha, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Olha, você está morto, mas em Cristo você vai ter vida. Mas não ensina como que isso é feito, como que é este processo. Isso é uma obra consumada. Eu preciso agora colocar o povo de Deus dentro dessa condição. E como é que eu coloco o povo de Deus dentro dessa condição? Pela fé, ensinando o povo vai ter fé nesta palavra, e naturalmente vai receber esta palavra e viver agora como um cidadão do céu. Viver agora como uma nova criatura. Então as pessoas confundem a liberdade da graça com licenciosidade. Eu vejo até alguns engraçadinhos aqui dizendo que a gente prega a graça, essa graça barata, essa graça sem compromisso. Quem te falou isso? Quem não tem compromisso com o evangelho é você. Quem tem compromisso com o monte, tem compromisso com o jejum, tem compromisso com a campanha, tem compromisso com o desafio do pastor, tem compromisso com o projeto da igreja, da instituição, tem compromisso com as regras, sabe, da convenção religiosa, mas não tem compromisso com o evangelho. Nós que ministramos a graça e levamos a graça de Deus a sério, eu não estou falando aí dos charlatões, eu não estou falando dos gracistas, que aproveita da liberdade para dar ocasião à carne. Estou falando daqueles que receberam a graça de Deus em amor. Nós temos compromisso com o reino de Deus, com o evangelho. Nos posicionamos dentro da palavra. Aquilo que a palavra diz a respeito da igreja. E não aquilo que as pessoas dizem em nome de Deus. Tá bom? Então ficamos por aqui com mais esta luz para o teu entendimento, com mais esse esclarecimento. E que você esteja crescendo no entendimento do Pai. Amém? Graça e paz, graça eterna. Viva o evangelho do Cristo ressuscitado. A morte foi abolida. Não existe mais morte, a não ser uma morte no entendimento dos filhos de Deus. Mas, diante de Deus, espiritualmente falando, não existe mais morte, não existe separação. Porque disse Paulo, na primeira carta a Timóteo 5:2, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. Ele mediou ou não mediou? Ele mediou, porque sua obra foi perfeita. Não, irmão, ele está ainda mediando. Não está. Agora quem está mediando é o seu evangelho, que está ensinando o povo a ver o seu posicionamento. Mas Jesus Cristo de Nazaré, quando ele se manifestou, ele mediou, melhor dizendo, o seu povo. Eu tenho uma mensagem aqui no canal que fala: Cristo não é mais o nosso mediador. Cristo não está mediando. E as pessoas olham, assistem, mas muitos não entendem. Porque se eu digo que Cristo está ainda mediando os pactos, então a lei ainda vigorava, ou ainda estaria em vigor. Se eu digo que Cristo está ainda mediando, eu teria que dizer que Cristo está vivo lá em Nazaré, mediando. Mas ele já morreu, já ressuscitou, já mediou o seu povo e estabeleceu um pacto perfeito. O pacto da graça eterna. Fui. Graça e paz. Graça eterna.